Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui para o nosso estudo do exame de ordem, que está chegando, né? Tá chegando o dia da prova. E como que você está se sentindo? Fala para mim aqui no chat como você está se sentindo, se você está preocupado, se você está angustiado, se você está tenso. E fala também para mim de onde você está falando aí, né? De onde você está estudando. Pessoal de Fortaleza, bom dia para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, que maravilha, a galera que já está aí ao vivo acompanhando a gente. Essa live é uma live para a gente poder conversar um pouquinho, acalmar um pouco o nosso coração, acalmar um pouco nossa alma, para que a gente possa seguir nessa reta final aí de maneira muito tranquila, né? Tá com medo, fiz 10 vezes essa prova e a gente faz até passar. Eu vou te contar uma coisa para deixar você bem tranquilo, bem tranquila. Essa prova, gente, vou contar bem uma coisa para vocês. Ninguém vai saber quantas vezes você fez essa prova. Ninguém vai saber se você foi aprovado de primeira, de segunda, de terceira. Ninguém vai saber. É mais uma questão pessoal a gente passar logo do que de satisfação para o exercício da sua profissão. Então, nos seus registros dentro da ordem, não vai constar absolutamente nada sobre quantas vezes você fez essa prova. Essa prova é uma prova que tem 3 vezes por ano, né? A gente tem aí, salvo no período da pandemia, que a gente teve um probleminha em relação à suspensão de prova, essa prova ela acontece 3 vezes no ano. E a gente chega nessa prova já sabendo que a gente pode passar e a gente pode não passar. Mas já sabendo que é uma prova que vai ter daqui a pouco. De novo, não é igual o concurso público, por exemplo, um concurso de magistratura de não sei aonde, que vai acontecer de anos em anos. Então, ela tem como é que fala? Uma recorrência. E quando eu falo isso para você, não é para que você fique desleixado, não é para que você estude menos, não é para que você não se preocupe, não é isso. É para que você tire o peso do dever, obrigação. Se eu não passar, o mundo vai acabar, porque o mundo não vai acabar. Então, a gente precisa se despir dessa, digamos, obrigação, dessa necessidade, porque não precisa realmente. Eu sei, porque eu já passei por isso, que é um sofrimento muito grande. E é um sofrimento muito grande porque, no final das contas, a gente tem mais a obrigação para com a sociedade, com a família, com os outros colegas, né, do que uma obrigatoriedade pessoal. Porque muitas vezes fica aquele pensamento em vocês de fracasso, de frustração. Se eu não passar, eu não sou ninguém. Se eu não passar, eu não vou fazer nada da minha vida. Se eu não passar, o que as pessoas vão pensar de mim? Então a gente tem muito esse peso emocional, esse peso psicológico. Mas você precisa sentar e despir um pouco desse sentimento. Você precisa largar um pouco, deixar um pouco de lado esse sentimento. E nessa reta final, é algo assim muito importante a nossa sanidade mental. Quando eu fui fazer o exame de ordem, só para contextualizar vocês, essa live, gente, não é uma live de aula, é uma live de conversa, para que a gente tenha um acalento, para que a gente não se sinta sozinho nem desesperado. Quando eu fui fazer o meu exame de ordem, isso foi em 2005, tá? Vocês sabem que meu pai é advogado há muitos anos aqui em Brasília. Aqui no DF a gente já está na inscrição número 70 e poucos mil. Daqui a pouco a gente chega nos 80 mil. A OAB do meu pai é 2 mil e pouco. Então ele foi um dos primeiros advogados aqui, né, da primeira leva de advogados do DF. Não exatamente a primeira, porque é uma galera muito das antigas. Mas meu pai tem 83, 84 anos. Então ele começou a advogar aqui no DF lá na década de 70. E
somos 4 filhas. Eu tenho 3 irmãs mais velhas, eu sou a mais nova. Quando eu fui fazer o vestibular, meu pai falou assim para mim: eu só vou pagar sua faculdade se você fizer direito. Você não vai passar na faculdade pública mesmo, então eu só vou pagar se você fizer direito. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu não quero, eu quero fazer química porque eu quero ser professora e eu gosto dessa área e tudo mais. Poucas pessoas sabem dessa história. E aí ele falou, então tá, então se vira, eu não vou pagar a sua faculdade. Aí eu falei, cara, vou fazer direito mesmo. Foi direito, e deu tudo certo, eu me apaixonei pelo direito e eu trabalho no escritório com meu pai desde os 12 anos. Eu fazia serviço de banco, eu datilografava as petições que ele fazia, não tinha computador. Então ele fazia a petição à mão e eu datilografava, eu ia no fórum protocolizar as petições, ia de ônibus, já uma pirralha, indo entregar os documentos. Então, eu não queria muito aquilo, porque eu via que aquilo era meio chato, porque era coisa de escritório e tudo mais. Eu não queria muito. Mas aí eu comecei a fazer o curso de Direito, e eu comecei a me apaixonar, comecei a gostar muito, e fiz estágio, né, tudo mais, em outros lugares, continuei trabalhando com meu pai, já sabia, eu comecei a fazer o curso de Direito, eu já sabia fazer uma petição, porque eu fazia para meu pai, datilografava na máquina de datilografia. Aí, quando eu terminei a faculdade, meu pai falou assim para mim, eu não vou pagar um cursinho para você estudar para a OAB, porque, na verdade, eu paguei 5 anos de faculdade. Então, você vai se virar e vai fazer essa prova. Eu estudava igual um condenado, porque eu tinha a obrigação de passar. Meu pai é advogado, eu tinha a obrigação de passar. E deixa eu te falar, eu terminei a faculdade, eu tinha 21, 22 anos. Então, eu não tinha muita maturidade das coisas, não. Mas eu sabia que eu tinha que passar, porque eu tinha um objetivo, eu quero ganhar dinheiro e eu tenho que passar nessa prova porque eu quero dar aula. E só assim meu pai vai me deixar em paz para eu dar a minha aula, entendeu? Então eu vou precisar passar. Então eu fui para a prova com uma carga emocional muito pesada, porque eu tinha que passar. E eu tinha que passar porque eu tinha que dar satisfação dentro de casa. Eu tinha que ter uma carteira da UAB para dar satisfação dentro de casa. Então, foi muito difícil, eu sofri muito. Eu lembro que eu chorava muito, eu pedia a Deus me ajuda. E eu estudava, né? Igual aquele meme do menininho pegando no livro e fazendo assim, né? Eu estudava, fazia prova, fazer prova, fazer prova, fazer prova. E a prova, na época, era feita pelas seccionais, não era feita por uma banca examinadora. Então, era feita pela OAB-DF. Então, gente, eu sofri, passei na primeira fase. E aí lá fui eu estudar para a segunda fase. Na segunda fase, eu escolhi direito do trabalho, porque eu achava que eu sabia alguma coisa. Quando eu comecei a fazer as provas de segunda fase, eu vi que eu não sabia porra nenhuma de trabalho. Eu corri na sede da UABDF e falei, gente, pelo amor de Jorge Mateus, deixa eu trocar essa segunda fase para o direito penal, que pelo menos eu vou saber fazer alguma coisa. E aí troquei para o direito penal. Autorizaram a troca, né? Hoje em dia você não consegue mais fazer essa troca, porque você faz a inscrição já escolhendo a segunda fase. Naquela época era um pouquinho diferente. Então, eu fiz em direito penal, mas quando eu fui para fazer a prova de direito penal, e eu não sabia nada, porque meu pai advoga na área civil, e eu fazia petição civil, só que eu tinha muito medo da área civil, porque desde os primórdios o povo taca o pau na parte de processo civil e civil. Fala que é muito difícil, e na verdade nem é. Aí eu fui fazer a prova. Gente, eu quase morri durante essa prova. Eu chorava a prova inteira. Era lágrima caindo e eu escrevendo. Era lágrima caindo e eu escrevendo. Eu já postei lá no meu Instagram a foto da minha prova. Foi uma alegação final que caiu. Então, assim, eu estudei muito. O resultado da prova saía em janeiro. Eu estava no Recife com os meus pais e eu não tinha computador. Então eu tinha que ir no McDonald's perto que tinha computador disponível para quem comprasse o lanche. Então eu comprava o lanche e ficava lá no computador vendo se já tinha saído o resultado. Quando saiu o resultado, foi um alívio para mim. Foi um alívio para mim porque eu falei assim, Deus, eu tô liberta. Só que aí, quando eu peguei a carteira, já veio questão de fazer audiência para o meu pai, já veio um monte de coisa, atender cliente.
E eu não estava muito insegura com isso ainda. Então, o sofrimento, ele permanece. Por que que eu estou te contando isso? Porque hoje a gente sofre por uma coisa e quando a gente consegue essa coisa, o sofrimento ele se renova em outro sentido, porque a gente começa a buscar outros sonhos. Então, tira o peso das costas achando que esse momento é o momento mais tenso da sua vida, porque não é. Quando você for aprovado ou aprovada, a atenção vai se renovar. Ela vai se renovar de uma outra forma em um outro momento. Vai ser o seu primeiro cliente que você não vai saber atender, vai ser um concurso que você vai querer estudar, vai ser uma aula que você vai querer dar. A minha primeira aula da vida foi um cu, desculpa o termo, mas foi horrível. Eu saí assim, Deus, eu queria tanto ser professora, mas pelo visto, eu sou uma professora de merda. Meu Deus do céu, que coisa horrível, que aula horrível. Mas eu nunca tinha entrado numa sala de aula. Foi a primeira vez, e aí eu só lembro que ficava na minha cabeça assim, insiste, insiste, insiste. Se em 2006 eu não tivesse insistido, hoje eu não estaria aqui com vocês. Então tudo na vida é difícil. Tudo na vida que importa pra gente vai causar ansiedade, vai causar tensão, mas a gente precisa manter o discernimento, a gente precisa manter o foco. A gente precisa entender que a caminhada não é fácil. A gente precisa saber que a gente precisa ter perseverança, a gente precisa ter fé, resiliência, resiliência. Por quê? Porque a caminhada é árdua. Então, primeira coisa, nesses 30 dias, despir-se do sentimento de impotência, do sentimento de dificuldade, do sentimento de que isso é o fim da sua vida se você não conseguir, porque não é. A vitória começa na nossa mente. O poder da mente é algo impressionante. Eu tô falando isso para você, mas é para que eu possa também me convencer disso. Por que que eu falo isso? Porque eu também preciso me convencer de que a minha mente tem um poder enormíssimo de me fazer vencer. Mas essa mesma mente tem o poder gigantesco de me fazer perder. A vitória começa na mente, mas a derrota também. Então a gente precisa ter fé na caminhada e na gente. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Tudo que é importante para você na sua vida vai te causar ansiedade, vai te causar medo, vai te causar estresse. Tudo, tudo é normal. Só que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Afinal de contas, somos seres humanos e estamos em constante aprendizado. Eu vou te dizer uma coisa. Hoje, a minha vida, né, caminhou muito da dificuldade de atender o primeiro cliente, da dificuldade de passar na prova, do medo, da dificuldade da primeira aula que eu dei na vida. E ontem, na OABDF, eu estava participando de um evento sobre direito tributário. Eu encontrei 2 alunas que foram alunas dessa minha primeira turma que eu dei aula na vida. E elas falaram, professora, você foi inesquecível. Olha como é interessante. Eu achava que eu tinha sido uma porcaria de professora nessa primeira turma. E elas falaram, eu amo você porque você foi inesquecível. Você me ensinou a amar o direito. Olha que sensacional isso. E eu nunca imaginava que esses primeiros alunos que eu tive na vida, lá em 2006, 2007, seriam alunos que não esqueceriam de mim, porque eu me achava uma porcaria. Então, às vezes a gente se acha incompetente, mas as outras pessoas não veem a gente como incompetente. Às vezes a gente se acha ruim, mas as outras pessoas não veem a gente assim. Então a gente precisa se enxergar com olhos bondosos, com olhos de amor, né? A gente tem que entender que a caminhada é difícil. Nada na vida vem fácil. E o que vem fácil não vale nada. Nem a gente valoriza. O que cai no colo da gente de maneira muito fácil, a gente não valoriza. É do ser humano. O que vem fácil, inclusive vai fácil.
ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. E valeu a pena, prof? Valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu a pena. Eu estava conversando com o presidente Délio, que é o presidente aqui da OABDF, quem vai pegar a carteira aqui na OABDF certamente vai pegar das mãos dele. Eu estava conversando com ele que, em várias conversas, vocês sabem que hoje eu sou secretária-geral adjunta aqui na OABDF, e eu conversando com ele, ele falou assim para mim: Roberta, você teria coragem, me fazendo perguntas assim aleatórias, você teria coragem de não sei o quê? Uma coisa bem pessoal mesmo. Aí eu falei: presidente, eu nunca digo não para as oportunidades da minha vida. Se forem oportunidades que não vão me fazer mal, eu nunca digo não para as oportunidades da minha vida. Que não faça mal a mim, não faça mal para ninguém, eu nunca vou dizer não. Então, tudo na minha vida foi assim. Roberta, você vai começar a dar aula? Vou. Ah, mas você nunca deu aula? Eu vou. Roberta, você vai fazer um júri? Eu já fiz júri. Nossa, eu nunca fiz. Eu vou. Roberta, você vai ser secretária-geral adjunta da OABDF. Você topa? Cara, eu não sei como é que funciona o sistema. Na época eu dizia, mas eu vou. Porque eu aprendo, porque eu enfrento, porque eu quero, porque eu vou vencer, porque eu tenho esse pensamento positivo. Apesar de toda a negatividade que eu tenho, porque eu sou uma pessoa pessimista, tá, gente? Eu ainda tento ser otimista todos os dias. Se alguém falar assim, gente, alguém vai morrer hoje, eu já fico assim, meu Deus, sou eu. Ai, sou eu, sou eu. Por quê? Porque eu sou assim. É da minha essência ser uma pessoa que não sou otimista o tempo inteiro, não sou feliz o tempo inteiro. Inclusive, eu desconfio muito dessas pessoas que são otimistas o tempo inteiro. A pessoa que está o tempo inteiro otimista, o tempo inteiro sorrindo, tem alguma coisa errada. No mínimo, é um psicopata da vida. Porque a gente tem esses momentos e é do ser humano e a gente precisa entender que a nossa caminhada é assim. A gente vive altos e vive baixos. Aí, a minha vida passou, as coisas foram acontecendo para mim, né? Porque eu sempre tive questão de buscar e também chegavam as oportunidades, eu não dizia não. Quando eu comecei a dar aula no GRAM, em 2015, eu nunca tinha dado aula online. E eu tinha muito medo de dar aula online, porque eu tinha, assim, muita vergonha, sabe? E também tinha medo de falar alguma coisa errada e não conseguir corrigir. Tinha muito medo. Mas quando surgiu a oportunidade, eu falei, eu vou. A minha primeira aula online foi horrorosa aqui no GRAM. Horrorosa. Inclusive, deve ter vídeo antigo meu aí no YouTube. Dá uma olhada para você ver. Eu era travada, né? E eu comecei a receber elogio dos alunos. Eu falei, eita porra, eu vou seguir isso aqui mesmo, porque é para mim. Eu me descobri. Hoje, eu tô aqui dentro de uma sala. Hoje essa live exatamente, eu tô fazendo aqui da OABDF, porque hoje eu estou resolvendo várias coisas aqui, então eu estou aqui dentro e eu falei, vou fazer a live e depois vou resolver as coisas que eu tenho para resolver aqui, do desempenho do cargo, né? E é um cargo, gente, que a gente ocupa e a gente não é remunerado por isso, vocês sabem. Então é um cargo completamente voluntário que a gente faz por amor mesmo à advocacia. Então, eu tô aqui dentro de uma sala, não tem ninguém aqui. E eu tô falando com você como se você estivesse aqui na minha frente. Por quê? Porque eu tive um enfrentamento, porque eu tive a coragem, porque eu fui, porque eu aprendi a fazer. De vez em quando, e acontece, a gente fala uma coisa errada em aula. Depois eu volto e corrijo. Falo, ai, gente, falei merda. E eu volto e corrijo. E a vida é assim. A gente não precisa acertar sempre. A gente não precisa acertar sempre. Então, o colega falou ali, eu fiz a prova tem 10 vezes. Faça a 11ª, a 12ª, uma hora vai. A hora da gente sempre vai chegar. A nossa vez sempre vai chegar. Uma hora é o nosso momento. Só que a gente só vai saber se é o nosso momento se a gente não desistir. Se a gente seguir, se a gente fizer acontecer. E para isso, a cabeça. Roberta, eu recebi uma mensagem de uma aluna falando assim, professora, hoje eu estou muito mal, eu não estou conseguindo estudar. Eu falei, não estuda hoje. Não estuda. Vai fazer uma caminhada se você gosta de caminhada. Vai dormir se você gosta de dormir.
vai no shopping. Não estuda. Se você não está hoje, se você não está conseguindo, não faça. Não faça. Por quê? Porque às vezes a gente precisa respirar, porque às vezes a gente precisa que o nosso corpo volte ao normal. Hoje eu tô aqui, ó, morrendo de dor de cabeça. Uma dor de cabeça horrorosa. Eu já acordei com dor de cabeça. Ontem o dia foi muito pesado e eu acordei com dor de cabeça. E eu falei, eu vou lá fazer minha live, peguei um trânsitozinho, por isso que eu falei que eu ia atrasar um pouco. Peguei um trânsitozinho, falei, vou lá fazer minha live e eu vou resolver tudo que eu tenho para resolver. E de tarde eu vou gravar minha aula, porque eu tenho que gravar minha aula. Mas de noite eu vou dormir cedo. Acabou. Porque tem dia que a gente não tá bem. E é normal. Tem dia que a gente tá eufórico. E é normal. A gente tem que aprender a dosar isso. E nessa reta final de 30 dias, você vai ter alguns sentimentos. De que não estudou o suficiente. É normal. Ansiedade batendo. É normal. Vontade de comer demais ou de menos. É normal, vai do organismo de cada um. Eu, para variar, né, gente? Quando eu tô ansiosa, eu quero comer demais. Come. Vontade de desistir, normal. Vontade de sumir, normal. Vontade de morder a cara das pessoas, normal. Culpa. Eu vou ali lanchar. Ai, meu Deus. Eu tô aqui lanchando, mas eu podia estar estudando. Ai, meu Deus. Eu podia estar estudando. Ou, deixa eu te falar, normal. Tudo isso vai acontecer. Você vai ter que lidar com o anjinho e o capetinha, né? Você vai ter que lidar. Você vai ver o capetinho aqui, ó. Ei, tá ansiosa, tá se sentindo culpado, tá na merda. E o anjinho vai falar. Segue, 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 continua. Vamos lá. Dá uma pausa, chora, toma um banho. Ou uma coisa que eu faço que me liberta muito assim é chegar. Quando eu tô muito tensa, muito tensa, muito tensa, muito tensa, eu vou lá no meu banheiro. Eu pego, ligo o chuveiro, tomo um banho, lavo o cabelo, passo shampoo umas 3 vezes, lavo o cabelo, aí passo um creme no cabelo. Pega uma bucha. Eu sempre falo essa história da bucha e o povo caindo. Pega uma bucha vegetal. Se você não tem, compre uma bucha vegetal. Pega um sabonete, passa nesse corpo, esfrega, toma banho, sabe? Faz uma limpeza. Quando a sua água do chuveiro estiver caindo na sua cabeça e aquela espuma com a sujeira estiver saindo, com as peles mortas estiverem saindo, você vai pensando, vai liberando de mim toda energia negativa, vai tirando de mim todo o pensamento negativo, vai limpando o meu corpo de tudo que é ruim. Você se renova. Você sai renovado desse banho. E no final, se ainda tiver calor, tome uma ducha gelada, porque você vai despertar para a vida, porque você vai dar uma renovada. Tem hora que a gente precisa dessas pausas. Tem hora que a gente precisa dessas pausas. Uma coisa que me ajudou muito também, e aí já é uma coisa mais recente, sabe aqueles rolinhos de academia que você deita em cima e você vai passando? Eu não sei se vocês sabem que rolinho é esse. Ele é um rolinho mesmo, duro. Tem dele liso e tem dele com pontinhas. Uso da pontinha. Eu comprei o que tem um monte de pontinha e eu passo nas costas. Eu deito no chão todos os dias, quando eu acordo e antes de dormir. E eu vou passando nas costas. Eu amo ser estralada, né? Eu gosto. Eu estralo tudo, dedo, tudo. Eu amo. Então eu vou passando nas costas e à medida que eu vou passando, eu vou dando uma relaxada. É algo incrível. Por quê? Porque eu tava ficando com um calombo aqui de tensão. De tensão. E aí, esse calombo que vai dando aqui, ele vai dando uma dor que vai enraizando e vai dando dor de cabeça. Olha que coisa horrível. E aí eu comecei a me sentir improdutiva por causa disso. Eu queria ficar deitada na cama. Só que eu não posso me dar esse luxo, eu tenho conta para pagar. Eu tenho atividade para terminar. Então, a gente precisa criar dinâmicas que melhorem o nosso dia a dia. Entendeu? Então, vamos lá. Como que você vai se organizar agora nos estudos? Feitas essas considerações, né, bem pessoais, bem humanizadas mesmo,
E aí você vai criando os seus mecanismos, você vai começando a conhecer você e saber o que te acalenta, né? O que te tranquiliza. Tem gente que se tranquiliza na academia. Eu tô me descobrindo na academia agora. Já tô ficando até com o bracinho um pouquinho mais durinho. Tô me descobrindo agora. E realmente eu saio da academia muito com energia diferente, assim, mais animada para me alimentar melhor, enfim. Eu como muita besteira, eu tomo muito refrigerante, eu tomo muito vinho. Então, assim, eu preciso ter esse hábito mais saudável mesmo, sabe? Porque eu sou muito, muito sedentária. E agora eu já tô me descobrindo na academia um pouquinho melhor. E eu não era assim, tá? Eu fiz judô a vida toda, eu treinava o tempo todo, eu fazia boxe, eu não era assim. Eu fui ficando assim porque eu comecei a focar mais em outras coisas do que na minha saúde. E aí agora, 40 anos de idade, eu preciso dar uma renovada, né? Porque senão, logo em breve eu farei a passagem. Então, o pessoal falando aqui, professor, eu tô desanimada. Como que eu faço? Eu quero desistir. Primeira coisa, a única coisa na sua vida que você não pode é desistir. O fracasso, ele vai acabar com a sua vida. Se você desiste, você nunca vai se perdoar pela sua desistência. Ela sempre vai ser um encosto na sua vida. Sempre. A gente nunca pode desistir. Se você realmente não quer, aí tudo bem, é outra história. Se você realmente não deseja isso, aí é outra história. Vai viver outra coisa da vida. Mas se é algo que você quer, que está dentro do seu coração, você vai desistir por quê? Você vai desistir e lá na frente você vai se arrepender. E você vai desistir e o incômodo, a angústia vai permanecer, porque você vai se sentir culpado de ter desistido. O não você já tem. A não aprovação você já tem. Você vai atrás do sim. Então, o máximo que pode acontecer é você ser aprovado. Roberta, não estudei, já paguei o boleto. Vai fazer a porra da prova. Você tá maluco? Tá maluco? Vai fazer a prova. Se você pagou, você vai fazer a prova. Vai perder o dinheiro? O não você já tem. O máximo que pode acontecer é o sim. 30 dias para a prova. Exercícios. Vai fazer os exercícios. Vai assistir as aulas de questões. Todos os professores do GRAN gravaram aulas de questões. Tá? Vai fazer questão. Não vai dar tempo mais de você ficar assistindo aula teórica de todas as matérias. Não vai. Você tem que ter inteligência agora. Para quê? Para definir a caminhada. Você sabe a estrutura da prova. Você conhece a estrutura da prova. Você sabe que são 80 questões, que você precisa de 40 pontos. Você sabe que tem matérias que tem mais questões. Você sabe que ética, regulamento, regimento tem código de ética, tem 8 questões. Você sabe que essas 8 questões são muito fáceis. São muito fáceis. Então, o que você vai fazer? As provas anteriores. A atualização legislativa dessa parte é importante. É muito importante, porque certamente o examinador vai te cobrar. Então, 8 questões tem que estar garantido. Roberto, eu não estudei ainda essa parte. Vai assistir as aulas da Maria Cristina de resolução das provas anteriores. Você vai ver que os temas são sempre os mesmos. Os temas são sempre os mesmos. Os temas se repetem. Então, você vai aprendendo pela exaustão. Aí, você vai pegar e fazer os exames anteriores. Professora, tem disciplina que eu não consigo. Tem disciplina que não dá, professor. Eu fico assistindo, eu não entendo porra nenhuma. Larga essa disciplina de mão. Larga de mão. Por exemplo, eu não sou fã nem um pouco de tributário. Cara, eu não entendo tributário. Não entra na minha cabeça. Nessa reta final, se eu tivesse que estudar para o exame de ordem, certamente eu iria assistir às aulas de resolução das questões das provas anteriores, iria verificar os temas cobrados e ia tentar memorizar ali, porque certamente vêm os mesmos temas. Mas eu não ia ficar assistindo aula teórica agora, não dá mais tempo.
Então, você precisa focar simulado e resolução de questão. Aí você pensa assim, eu estou lendo um livro, que é um livro muito famoso, que é mais Esperto que o Diabo. É um livro de autoconhecimento. E esse livro, ele começa explicando que o cara, ele buscando um significado para a vida dele, buscando a felicidade, ele se envolvia com várias atividades profissionais que davam dinheiro, mas no final das contas, em pouco tempo, ele desanimava e não queria mais. E aí ele resolveu entrevistar pessoas ao longo da vida dele, né? Por influência de uma outra pessoa. Ele resolveu entrevistar pessoas de sucesso. E aí ele verificou que para ele entender as pessoas de sucesso, ele tinha que entender as pessoas de fracasso. Quem seriam as pessoas de fracasso? Né? Quem seriam as pessoas fracassadas? Aquelas pessoas que chegavam num determinado momento e não conseguiram alcançar o que sonhavam. Essas pessoas seriam as pessoas de fracasso. Então ele precisava entrevistar, ele queria saber qual era o segredo do sucesso. Qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é o quê? Ele pensou, uai, o segredo do sucesso. Eu só vou conseguir saber qual é o segredo do sucesso se eu conseguir entender por que as pessoas fracassavam. Você só vai atingir o seu sucesso a partir do seu fracasso. Para você entender o sucesso, você tem que entender o fracasso. Quando você faz prova, quando você faz simulado, e erra, você fala, porra, que merda, errei. Mas deixa eu ver por que eu errei. Tá. No momento do estudo, é muito melhor você errar do que você acertar. Porque se você, diz pra mim se não é verdade. Se você acerta, você tá cagando pra questão. Acertei. Aí você começa a se achar o fodão. Aí a vaidade vem. Não é verdade? Se você erra, você vai falar, cara, por que eu errei? Aí você vai olhar. Aí você nunca mais vai errar aquele tema. Na reta de estudo, errar é muito melhor do que acertar. Porque muitas vezes você acertou de forma inconsciente, sem saber por que você acertou, e para você é a glória porque você está achando que você sabe. Então, às vezes, acertar as questões de cara pode ser uma falsa percepção de conhecimento. Entendeu? Na hora da prova, você acertar chutando, foda-se, não importa. O que importa é acertar e conseguir o ponto. Mas no estudo, não esmoreça, não fique triste por errar. Fique feliz, porque você nunca mais vai errar aquele tema que você errou. Se você buscar compreender o porquê que você errou. A gente aprende com os erros. A gente aprende a andar de bicicleta caindo da bicicleta. A gente aprende a andar de patins caindo do patins. Olha como seria sem graça se você pudesse saber tudo e acertar sempre. As coisas viriam de maneira muito fácil, tá? Só não sei onde estão essas aulas, se no YouTube ou na plataforma. Na plataforma, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a plataforma para mostrar para vocês. Vamos ver aqui se eu consigo. Espera aí. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se eu consigo entrar. Eu vou ter que entrar pelo outro canal. Espera aí. Eu vou abrir aqui para você. Você vai entrar, né, na preparação do primeiro do 39º. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Quero mostrar isso para vocês, é bem bacana.
porque aqui, ó. Bom, eu vou mostrar para vocês a página aqui aberta, tá? Do GRAM, já aberta dentro da página de preparação, tá bom? Então, eu abri aqui a minha matrícula, tá? Aí, aqui tem as aulas que eu estava observando, ó, eu estava assistindo a Raquel aqui, resolução de questões, que eu estava verificando como estava a questão do curso. Aqui, ó, você clicou aqui em videoaulas, você observa tudo isso, tá vendo? Eu vou clicar, eu acho que vocês não estão vendo a mãozinha, porque ela não aparece aí para vocês na tela. Mas eu vou clicar aqui, ó, em Direito Civil. Cliquei aqui em Direito Civil, tá vendo? Tem as minhas aulas todas de Direito Civil e aqui no final tem a preparação por questões objetivas. Eu gravei todos os exames, tá vendo? A resolução de questão de todos os exames. E no final dos exames, eu coloco para, por exemplo, vou abrir esse aqui, tá? Vou abrir esse aqui. No final da aula, eu mostro para vocês aqui, ó. Cadê? O que já foi cobrado nos exames anteriores. Olha aqui, ó. Quer ver? Bem no finalzinho, tá vendo? Eu vou compilando para vocês o que foi cobrado nos exames anteriores. Eu vou fazendo junto com vocês essas anotações. Então, é importante você observar o que já foi cobrado, o que, né, como é que fala? Vem caindo mais, o que é que a gente pode ter de melhora, tá vendo? Então aqui eu coloco para vocês, opa, fiz besteira aqui. Aqui eu coloco para vocês exatamente tudo relacionado à parte de direito civil. E todos os professores fizeram isso. Vou abrir aqui, ó, a Raquel. Vamos ver a Raquel aqui, ó, Direito Processual Civil. Aí tem aqui os conteúdos, tá? Tem aqui os conteúdos. Aí no final, preparação por questões objetivas. Olha ela aqui, ó, resolvendo as questões das provas anteriores, tá vendo? Ela resolvendo as provas anteriores. E assim acontece em todas as matérias. Aqui, ó, preparação por questões objetivas. São as provas anteriores. Professor, então significa que eu não vou assistir a aula teórica? Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que não dá para você assistir todas as aulas. Não vai dar tempo. Então, como a gente está na reta final dos 30 dias, o ideal é que você veja questões de prova. Se tiver um tema que foi abordado dentro de uma questão, por exemplo, alimentos, e você tem uma dificuldade em relação a essa parte de alimentos, vai lá na aula de alimentos e assiste a aula, entendeu? Assiste a aula de alimentos. Vai ficar mais fácil para você. Agora, dentro da nossa plataforma, a gente tem aqui, ó, cadê aqui? Deixa eu voltar. A gente tem aulas extras, a gente tem um estudo intensivo, checklist por disciplina, ciclo de estudos teóricos, aula resumo, mapa mental, dicas, simulados. Na verdade, você não precisa ficar assistindo tudo, tá? Não precisa ficar assistindo tudo, porque no final das contas você pode pegar, direito do trabalho eu vou assistir por aula resumo. Direito empresarial, eu vou assistir questão. Você não está começando do zero, você já vem de uma graduação. Então, você já conhece as matérias que você tem mais dificuldade, as matérias que você tem mais facilidade. O que você tem mais facilidade, de repente, questão já resolve. O que você tem mais dificuldade, questão e pontualmente algumas partes teóricas. O que você é mediano, uma aula resumo resolve. Entendeu? Então, de repente, você precisa sentar, respirar e entender qual é a sua necessidade agora, porque você está no balaio de gato, né? Ai, meu Deus, eu tenho que assistir tudo, meu Deus, eu tenho que fazer... Não,
Porque se você ficar nessa de eu tenho que assistir tudo, eu tenho que assistir, não sei o que, eu tenho que, não sei o que, você acaba não fazendo nada e você acaba não rendendo absolutamente nada. Entendeu? Aí você não absorve, você começa a ficar ansioso, começa a não estudar. Então, assim, foca na leveza, foca no básico, o básico sempre dá certo, entenda a sua necessidade, de acordo, evidentemente, com o conhecimento da prova. Você sabe que a prova tem questões contextualizadas que são gigantes. Então, quando você vai fazer questão, quando você começa a fazer questão, você começa a aprender a ler a prova. Porque a gente tem questão que é um catatal assim de questão, gigante. Você tem tempo certo para fazer a prova. Aí você lê a questão, aí você não entende, aí você volta e lê a questão de novo, aí não entende. Não, você tem que pegar e ir grifando as questões que você está lendo. Eu sempre ensino isso. Vai grifando o que é importante na questão. Porque se você chega na hora dos itens, você vai voltar na questão, você vai bater o olho onde você grifou. Você não vai ler de novo a questão inteira para procurar a resposta. Não. E 70% do texto da questão é completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Eu fiz um evento com a professora Tereza de português e ela pegou algumas questões e ela falou: Roberta, da leitura da questão eu consigo responder. Ela fez até o exemplo de filosofia. Ela falou: a resposta da parte de filosofia está no comando. Então, você conhecer a sua prova, você conhecer como o examinador coloca, é muito importante. Como que você derrota o seu inimigo? Conhecendo o seu inimigo, sabendo como ele se comporta. E você só vai conhecer o modelo de cobrança da FGV fazendo prova. Você percebe que os simulados feitos por nós, professores, são simulados exatamente iguais ao que é cobrado pela FGV. E se tiver algum professor que está fazendo questão diferente, você pode mandar para mim. Por quê? Porque o objetivo do simulado é fazer você se aproximar da banca. Entendeu? Se aproximar da banca. Saber como a banca se comporta. Isso vai otimizar a sua leitura, vai otimizar o seu tempo na hora da prova, vai te ajudar, vai ser benéfico a você, tá? Assistam às aulas da Roberta de Neve e as 7 questões. Elisete, obrigada por ter reforçado isso. A galera que é do civil e que, né? A galera que tem que estudar civil geralmente fica com muito medo, porque civil é muito grande. E realmente, nessa reta final não vai dar tempo de você assistir as aulas de Direito Civil como um todo, não. Lá no meu canal do YouTube, Direito Como Nunca Se Viu, vou até comentar aqui agora com um coraçãozinho no chat, é só você clicar no nome e se inscrever lá no meu canal. Lá no meu canal tem as edições anteriores de Roberta de Neve e as 7 questões. E tem a edição última do 38º de Roberta de Neve e as 6 questões, porque agora são 6 questões de Direito Civil. Mas não interessa qual é o exame que você vai assistir. Por quê? Porque, na verdade, esse programa, ele é um programa de 7 episódios. Cada episódio são 2 horas de episódio. Então, as 7 partes do direito civil. Parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões. Nesses 7 encontros, eu te passo todas as questões que são cobradas no exame de ordem. Então, tem gente que chega na reta final e assiste só o Roberta de Neve e acerta todas as questões de civil. Por isso que eu boto Roberta de Neve as 7 questões, que era 7, e agora Roberta de Neve as 6 questões. Era uma referência aos 7 anões, né? Mas agora eu só tenho 6 anões, só tenho 6 questões. Mas continuam sendo 7 episódios. E assim, é incrível, porque a gente acerta as 7 questões da prova, agora as 6 questões da prova. É uma coisa incrível, impressionante. Os alunos sempre falam: Roberta, eu consigo acertar todas as questões. Professora, você vai fazer esses episódios agora para esse exame? Sempre. É sempre nas 2 últimas semanas que antecedem a prova, para ficar bem fresquinho na cabeça, tá?
A gente sempre vai ter esses episódios sim. Vou fazer com vocês. E esses episódios são incríveis. Mas se você já quiser se adiantar, já pode assistir lá no meu canal esses episódios. Inclusive lá no meu canal você vai encontrar resolução de questões, dicas, né? Vários conteúdos aí da gente, tá? E Cirlei perdeu a mãe, né, há pouco tempo e disse que ainda está de luto aqui em relação a essa perda. Eu não consigo imaginar qual é a perda, qual é a dor de se perder uma mãe. Mas deve ser algo, assim, completamente doloroso. Deve ser uma dor que a gente nunca esquece na vida. Eu, graças a Deus, ainda tenho meus pais, tão velhinhos, né? A gente já chega até no momento da gente se tornar pai e mãe dos nossos pais, de cuidar, de chamar atenção, enfim. Meu pai até esses dias caiu, machucou o braço, mas siga, sabe por quê? Porque de onde quer que sua mãe esteja, independentemente de religião, de qualquer coisa, ainda que pelo amor que dentro de você existe em relação a ela e o amor que ela te deu durante a vida toda, em nome disso, a gente segue. É isso que dá força. Porque eu tenho certeza que sua mãe ensinou você a seguir, sabe? As mães ensinam a gente a seguir. As mães ensinam a gente os valores. A minha mãe sempre falou assim para mim: você vai estudar. Minha mãe fez a faculdade dela já com a minha irmã mais velha. Elas estudaram juntas. Minha mãe passou no concurso já com as minhas irmãs também, estudando para concurso. Então, a vida da minha mãe não foi uma vida fácil, do meu pai também não. Minha mãe veio do Espírito Santo, meu pai do Pernambuco, vieram para Brasília, se conheceram, moraram em barraco, enfim, né, passaram por várias provações para dar para os filhos a vida que hoje a gente tem. Então, ela sempre falou para mim assim: você vai estudar, porque você nunca vai depender de ninguém para comprar as suas calcinhas. Minha mãe sempre falou isso. Você estuda para ter o seu dinheiro. Você vai ter o seu dinheiro, porque você nunca pode depender de ninguém, de homem nenhum, dizia ela na época, para ter as suas coisas. Você nunca pode pedir para ninguém para comprar as suas calcinhas. Ela falava isso. E isso entrou na minha cabeça assim de uma forma tão surpreendente, porque as mães ensinam a gente a seguir. As mães ensinam a gente a sermos fortalezas como elas são. Isso vale para filhos homens, filhas mulheres. As mães ensinam a gente, né? Os pais ensinam a gente a força, a peculiaridade da guerra, né? De seguir, de ter fé, de ter força. E eu aprendi muito isso com eles. Então eu não imagino a dor. Sei que pela situação da vida, eu ainda vou descobrir o que é essa dor, né? Infelizmente. Que Deus me ajude que isso demore muito. Mas que não é fácil, mas por eles a gente precisa seguir. Pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelas pessoas que amamos. A gente precisa seguir. Porque é isso que essas pessoas que amamos nos ensinam todos os dias, a seguir. Ainda que o ensinamento esteja na lembrança da força que aquele abraço que você dava na sua mãe te traga hoje. A Shirley falou, minha mãe falava assim também. Minha mãe sempre falava isso, independência financeira. As mães ensinam a gente assim, né? As mães ensinam a gente. E eu vou terminar o nosso encontro lendo para você mais uma vez a canção que eu amo, né? Que é a canção que eu sempre recito para vocês aqui, que é uma canção de fé, de força, de resiliência. Eu sempre falo isso, inclusive nas entregas de carteira aqui da UABDF, quando
os novos advogados e advogadas chegam para pegar a carteira, eu falo essa canção, porque a vida é um caminho para frente. Então a gente sempre lembra do passado e a gente tem que lembrar de enxergar para frente também, o que vem por aí. E essa letra, eu quero que você preste bastante atenção nela agora. É uma canção chamada Resiliência, da Tribo da Periferia, que é a canção que marca a minha vida, que rege os meus dias. Quando eu estou em muita dificuldade, assim, eu fecho os olhos, eu ligo essa canção e eu presto atenção na letra. Eu quero que você feche os olhos agora e só escute essa letra, tá? Se meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida talvez é compreender sua dor de agora. Ninguém nasceu no topo da montanha e a escalada sempre vai ser árdua. Só aquele que resistir o processo vai ter direito à vista mais fantástica. Porque o melhor peixe é sempre o que você pesca. A melhor caça é a que você caça. O alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa e o mais certo é que um dia tudo passa. Eu já consigo enxergar. O que é meu, eu vou buscar, porque eles não vão me parar. Logo eu, filho da dona Niesse, olha o poder das mães. Filho da dona Niesse, cria das ruas do Agreste. Deus me dera tudo isso. Agradecer pelo sol, os dribles da vida cruel. Deus sempre tem o melhor para mim. Só observo e do nada morro de amores por tudo. Basta um momento oportuno. Eu não vivo um conto de fadas. Sou só um inquilino no mundo aqui de passagem de novo. O sol na pele é o ingresso para a vida, bem-vindo. O choro alegre é o teor do quadro mais lindo. E aí, parça, você é luz que ofusca o inimigo. Por isso eu digo, esse cântico realmente é teu hino. Porque o melhor peixe sempre será o que você pesca. A melhor caça sempre será a que você caça. O alívio sempre valerá o seu suor da testa. Porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom também não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa. E o mais certo é que um dia tudo passa. Eles não vão me parar. Você não vai desistir. Porque você é imparável. Porque você é resiliente. E porque você tem um propósito. E pessoas que não têm propósito na vida nem sequer existem, estão mortas. Você tem. Estamos juntos? Ninguém solta a mão de ninguém. Reta final. E é isso. Vamos seguir em frente? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Hoje, às 14 horas, eu entro ao vivo para gravar mais um pouquinho de Sucessões. Se você quiser acompanhar, vai ser muito bem-vindo, viu? Um beijo enorme para vocês. Que Deus abençoe muito vocês. O nome da música é Resiliência, da Tribo da Periferia, tá? E é isso. Sigamos, doutores. Estamos juntos. Somos uma família, uma grande família. Beijo.